E eu quero começar pela tese 61. A tese 61 trabalha a prescrição. A tese 61 diz o seguinte: a prescrição, interrupção, reincidência e prática de crime. A interrupção do prazo prescricional, a que se refere o artigo 117, inciso 6 do Código Penal, dá-se quando da prática do segundo crime. Então vamos entender isso, vamos entender. O artigo 117 do Código Penal traz as causas interruptivas da prescrição, aquelas causas que zeram o cronômetro da prescrição, não é verdade? O artigo 117 tem 6 incisos e o inciso 6 anuncia como sendo causa interruptiva da prescrição a reincidência. Eu já quero alertá-los que é uma causa interruptiva exclusiva da prescrição da pretensão executória. O artigo 117, inciso 6, a reincidência só zera o cronômetro da prescrição da pretensão executória. Vamos imaginar que fulano foi condenado definitivamente e ele foge. O Estado tem um prazo para iniciar a execução desse condenado. Vamos supor que o Estado tem 8 anos para iniciar a execução desse condenado foragido. Prazo que começa do trânsito em julgado do MP. Começa a correr 8 anos do trânsito em julgado do MP, para o MP. Joia? Agora vejam. Se durante esse prazo de 8 anos que o Estado tem para iniciar a execução do sentenciado, vem a notícia de que esse sentenciado cometeu novo crime, e basta cometer novo crime, zera o cronômetro a partir do cometimento desse novo crime, correndo novamente mais 8 anos. Rogério, basta ter ele praticado novo crime para zerar o prazo? Basta ele ter praticado novo crime para zerar o prazo prescricional. Não precisa ser julgado e condenado por esse novo crime. Basta a notícia de cometimento de novo crime para zerar o prazo prescricional. Prazo prescricional, lembrando que eu estou falando da prescrição da pretensão executória. Entenderam, então, a tese 61? Vamos para a tese 62. A tese 62 diz o seguinte: pena privativa de liberdade, substituição por multa, lei especial e inadmissibilidade. Combinadas cumulativamente em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é vedada a substituição da prisão por multa. Esta tese 62, ela repete a súmula 171 do STJ. A tese 62 do MP de São Paulo reproduz ipsis litteris a súmula 171 do STJ. Se um crime tem pena privativa de liberdade e multa, se um crime tem pena privativa de liberdade e multa combinadas no preceito secundário, o juiz só pode substituir a privativa de liberdade por multa e somar as duas penas pecuniárias se este crime estiver previsto no Código Penal. Se ele estiver previsto na legislação extravagante, o juiz não pode substituir privativa de liberdade por multa quando a privativa está acumulada com outra multa. Rogério, por que não? Não sei. Por isso que o número da súmula é sugestivo. Súmula 171 do STJ. É o maior estelionato sumular que existe. Por que tratar de maneira diferente um crime previsto na lei especial de um crime previsto no Código Penal? Por que o crime previsto no Código Penal ele pode ter a pena privativa substituída por multa quando acumulada com outra multa e na lei especial não? Por quê? Pessoal, alguns buscam explicar que, na verdade, a preocupação era com o usuário de drogas, que jamais poderia simplesmente ser punido com multa, mas isso não é justificativa para um tratamento tão diferenciado. Porém, saibam que a tese 62 do MP de São Paulo repete a súmula 171 do STJ. Tá ok? Vamos agora para
a tese 63. Na verdade, eu não vou perder tempo com a tese 63, porque ela foi cancelada. Como eu tenho mais de 400 teses para estudar com vocês, eu não vou perder tempo com teses canceladas, eu vou direto para a tese 64. A tese 64 está falando da prisão especial, prisão domiciliar e exceção. Vejam, pessoal, diz a tese 64, somente ante a demonstração inequívoca de que os estabelecimentos prisionais não dispõem de condições para o recolhimento de presos provisórios que façam jus à prisão especial é que o juiz, nos termos da lei, poderá conceder o recolhimento domiciliar. Então vejam que essa tese está trabalhando aqueles poucos casos que ainda existem de prisão provisória especial, tá ok? Aqueles presos especiais que podem eventualmente cumprir a prisão provisória em estabelecimentos distintos dos presos provisórios comuns. O que a tese 64 está dizendo é o seguinte: deve o Estado buscar de todas as formas fazer com que esse agente cumpra a prisão provisória no estabelecimento prisional adequado. Somente quando, vejam só, somente quando não houver disponibilidade ou condições para o recolhimento desse preso provisório especial em estabelecimento ímpar é que nós devemos autorizar a prisão, o recolhimento domiciliar. Tá ok? Vamos imaginar aqui advogado. O advogado, ele tem direito a cumprir a prisão provisória, a ficar provisoriamente preso em estabelecimento diferenciado, normalmente sala do Estado Maior, Agora, nem sempre esse local está disponível ou tem condições para receber o advogado. Se é comprovada a falta de condição para receber o advogado para o cumprimento da prisão provisória, aí sim pode-se determinar o seu recolhimento domiciliar. Tá ok? Joia? Vamos para a tese 65, a tese 65 foi cancelada, não vou perder meu tempo, vamos direto para a tese 66, que volta a falar de prescrição. A prescrição, interrupção, pronúncia e desclassificação do crime. A pronúncia é a causa interruptiva da prescrição, ainda que o tribunal do júri venha desclassificar o delito. Pessoal, a tese 66 está falando a mesma língua da súmula 192 do STJ. A tese 66 fala a mesma língua da súmula 192 do STJ. A súmula do STJ diz o seguinte: a pronúncia é causa interruptiva da prescrição, e nós só temos pronúncia em crimes dolosos contra a vida, mesmo que o tribunal do júri desclassifique para infração diversa de um crime doloso contra a vida. Desculpa, a súmula 191 do STJ, me corrigiram aqui, obrigado, então eu vou repetir para não haver dúvida. A tese 66 do MP está na mesma linha da súmula 191 do STJ, a súmula 192, se não me engano, é de execução penal, né? Então eu peço desculpas pelo meu equívoco e eu repito para não haver dúvidas. Obrigado pelo nosso seguidor que me alertou. A tese 66 do MP de São Paulo está falando a mesma língua da súmula 191 do STJ. 191, obrigado. Então, vamos imaginar um exemplo para vocês entenderem. Tanto a tese 66 a tese 66 do MP de São Paulo, quanto a súmula 191 do STJ. Vamos dar um exemplo para você entender a tese 66 do MP de São Paulo e a súmula 191 do STJ. Olha o exemplo. Preste atenção no exemplo. Vamos imaginar que eu, Rogério, promotor, denuncio alguém por homicídio doloso porque praticou racha
na direção de veículo automotor e acabou matando alguém. Eu, Rogério, interpretei o caso e entendi que existe o dolo eventual, denunciei por homicídio doloso, tá ok? Ele é pronunciado por homicídio doloso. Ele é pronunciado por homicídio. A partir do momento que ele é pronunciado por homicídio doloso, interrompe a prescrição. Lembrando que a pronúncia só existe em crime doloso contra a vida. Vão os jurados e desclassificam para homicídio culposo. Vão os jurados, na verdade, desclassificam para o artigo 308, parágrafo 2º do Código de Trânsito Brasileiro, racha qualificado pelo homicídio culposo. Será que o fato de os jurados terem desclassificado para crime diverso do delito doloso contra a vida faz com que a pronúncia perca a sua força interruptiva da prescrição? A tese 66 do MP de São Paulo e a súmula 191 do STJ entendem que não. Entendem que a pronúncia continua interrompendo a prescrição. Tá ok? Joia? Vamos agora para a tese 67. A tese 67 está dizendo que a reabilitação e seu recurso de ofício continuam vigentes. O artigo 746 do CPP não foi revogado pela LEP. Pessoal, o recurso de ofício não foi revogado pela LEP no caso da reabilitação. Alguns tentaram levantar a tese de que o recurso de ofício não teria sido recepcionado pela nossa Constituição Federal, mas tudo isso naufragou. Prevalece que o recurso de ofício continua vigente. Prevalece que o recurso de ofício continua sendo obrigatório. Tá ok? Joia? Vamos agora para a tese 68. A tese 68 ela é importantíssima e ela complementa algo que eu falei nas teses do último vídeo. A tese 68 está falando do sursi, condições, omissão do juiz do processo e fixação pelo juiz das execuções. Isso é possível. Tendo o juiz se omitido quanto às condições do sursi, pode o juízo da execução fixá-las. Essa tese é importante. No vídeo passado eu já alertei que não existe sursi incondicionado. Todo sursi, seja ele simples, especial, etário ou humanitário, no primeiro ano do período de prova, o beneficiário tem que estar sujeito a algumas condições. Entenderam? Não existe sursi incondicionado. No primeiro ano do período de prova, o beneficiário tem que estar sujeito a algumas condições. Mas vamos imaginar que o juiz da condenação não impôs qualquer condição no primeiro ano de prova e o MP não recorreu e a sentença transitou em julgado desse modo. Ou seja, um sursi sem que o beneficiário fique sujeito a condições no primeiro ano do período de prova. E agora, pessoal, a tese do MP de São Paulo coincide não com súmula, mas com o que prevalece no STJ. A tese do MP de São Paulo, e é o que prevalece no STJ, diz que o juiz da execução pode suprir a falha do juiz do processo e fixar as condições. O juiz da execução pode suprir as falhas do juiz do processo e fixar as condições. Meus alunos do CERS, quem faz o CERS Carreiras Jurídicas, módulos 1 e 2, quem faz o intensivo MP Magistratura Estaduais, aprendeu isso comigo. Aprendeu isso comigo. O juiz da execução pode suprir a falha. Lembrando que isso não é violar coisa julgada, porque a coisa julgada diz respeito à concessão do sursi e não às condições que estarão presentes na suspensão condicional da execução da pena. Tá ok? Então o juiz da execução pode suprir a omissão do juiz do processo. Isso não é violar coisa julgada, até porque a coisa julgada diz respeito à concessão do sursi e não às condições vigentes no sursi, que podem ser alteradas inclusive durante a execução. Rogério, mesmo sem o MP recorrer? Sim, mesmo sem o MP recorrer. É o que prevalece, é a tese do MP. Tá ok? Joia? Fácil. Vamos lá. A tese 69 está falando do latrocínio com mais de uma morte, que isso é concurso formal. Vejam, tem uma discussão interessante
César Roberto Bittencourt é um dos que defende tese oposta a essa do MP de São Paulo, que trabalha o seguinte: vamos imaginar que eu seja um roubador, um assaltante, eu quero assaltar um carro, eu mato o proprietário do carro e o passageiro que não tem nada a ver com o carro. Foi uma só subtração e 2 mortes. Quantos crimes de latrocínio eu tenho? Bittencourt entende que, como houve uma só subtração, ainda que eu tenha pluralidade de mortes, o crime continua único. O juiz deve considerar a pluralidade de mortes na fixação da pena base. O MP discorda. O MP diz o seguinte: mesmo que tenha o latrocínio afetado um só patrimônio, ocorrendo pluralidade de mortes, eu tenho concurso formal de delitos. Para o MP de São Paulo, um latrocínio com uma subtração com pluralidade de mortes, eu tenho pluralidade de crimes em concurso formal. Bittencourt discorda. Bittencourt acha que se eu tenho uma só subtração e pluralidade de mortes, o crime é único e o juiz deve considerar a pluralidade de mortes na fixação da pena. O MP, repito, discorda de Bittencourt. Para o MP, cada morte é um crime autônomo, mesmo numa só subtração, gerando concurso formal. Todos entenderam? Rogério, deve-se manter a tese no concurso? Se você está prestando concurso para o MP de São Paulo, a tese não foi cancelada, é claro que você vai seguir a tese. Rogério, e se meu examinador não seguir a tese? Difícil, mas se isso acontecer, é óbvio que essa questão vai ser anulada, como já aconteceu. No meu concurso, o examinador de penal fugiu da tese do MP. O que fez o presidente da banca? Anulou a questão. Se isso é tese institucional, é claro que o examinador não pode fugir da tese. Tá ok? A última tese que eu quero analisar com vocês hoje é a tese 70, diz respeito ao júri. Decisão do juiz divergente do veredicto, possibilidade de correção. Se a decisão do juiz for diferente do veredicto dos jurados, o tribunal deve reparar o erro e não anular o julgamento. Vamos imaginar que os jurados reconheceram o privilégio e a uma qualificadora objetiva. E o juiz, na sentença, ignora a qualificadora e só reconhece o privilégio. O MP, quando recorre, não pede anulação do julgamento. Não pede para o tribunal corrigir a sentença do juiz que está divergente da decisão dos jurados. Se os jurados reconheceram o privilégio e reconheceram qualificadora objetiva, o juiz tinha que ter reconhecido o homicídio qualificado privilegiado, porque é possível privilégio com qualificador objetivo. Se o juiz só reconheceu o privilégio, o tribunal, no recurso do MP, está autorizado a corrigir esse erro da decisão e convergir a decisão com o veredicto dos jurados e aplicar a qualificadora. Não precisa anular o julgamento. Tá ok? Todos entenderam? Fácil, tranquilo? Pessoal, eu então insisto nos recados iniciais. Você que vai prestar o concurso do MP de São Paulo, tem tempo. Ao que tudo indica, a prova será em agosto. O MP de São Paulo, ao que tudo indica, a prova será em agosto. Tem curso do SERS específico para o MP de São Paulo, agora com 3 aulas do ECA, por conta dessas várias alterações à Lei 8.069 de 90. O meu site jurídico.com, é isso mesmo, o meu site jurídico.com já tem todas essas leis comentadas e outras tantas, e artigos, etc. Usem, abusem do meu site jurídico.com também, tá ok? Joia? Então, muitíssimo obrigado pela atenção de todos, ótimo estudo e até o próximo vídeo.